trazendo para você informações sobre saúde, bem-estar, saúde feminina. Olá, bom dia, agora sim? Acho que agora conseguimos. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos da família da Excelsior, bom dia a todos os internautas e aos ouvintes da rádio. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer sempre é nosso poder trazer profissionais, né, que vão elucidar, esclarecer, trazer orientações pertinentes para a nossa audiência. E no que diz respeito à saúde feminina, né, doutor, é muito importante a gente ter programas e ações que atendam o universo feminino, que tem tantas questões específicas. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre como nós estamos sendo assistidas no nosso direito a ter uma melhor condição de saúde em todas as etapas da vida da mulher. Desde a mulher na sua fase, desde a infância até a sua fase adulta. O tema de hoje é um tema instigante, é um tema interessante. Eu diria que é o tema que hoje ele fala mais a respeito do melhor momento da vida de uma mulher, que é exatamente naquele momento em que ela vai gerar uma criança, vai nascer uma criança, um filho. Eu não vejo melhor momento de satisfação, não só para a mulher, mas para o pai, para a família, do que esse exato momento, que é um momento sublime para nós, pessoas, para qualquer pessoa que deseje constituir uma família. Agora, nesse momento que deveria ser esse momento, né, sublime, muitas vezes não é que a gente romantiza, mas tem uma ideia exatamente essa, de muita beleza em relação à maternidade, de algo divino, mas muitas mulheres passam por muitas questões delicadas nesse momento. Em todo o processo, né, desde a concepção, do momento que ela precisa fazer ali o seu pré-natal, ter o seu acompanhamento para esse momento, até a hora exata, né, do momento do parto. As mulheres que sofrem todo tipo de violência. E aí a gente fala sobre violência obstétrica. O que é isso? Isso é um termo jurídico, é um termo aceito? É algo que ficou mais popular? O que a gente entende por violência obstétrica? O termo violência obstétrica tem alguns anos que ele foi proposto, e ele é um termo que eu vou chamar de médico-jurídico ou jurídico-médico. Ele fala a respeito daqueles momentos em que as coisas não andaram bem. Existem regras, existem momentos, existem formas que muitas vezes não são obedecidas, e daí decorrem os problemas e que os advogados terminam tendo que se debruçar, porque eles só se debruçam praticamente nos momentos de dificuldade, de problemas. Então, o termo violência obstétrica significa tudo aquilo que andou mal, e exatamente no momento em que você tem a gestação, no parto ou após o parto. Então, esse período, esse momento temporal é quem define o termo violência obstétrica. Eu diria que é muito mais uma situação de não conformidade nesse momento específico do parto, porque não necessariamente envolve o termo violência, que nós costumamos associar muito à violência física. E não é somente a violência física. Nós também temos a violência psicológica, a violência pela omissão, enfim, existem várias outras formas de violência que podem acontecer. Agora, eu imagino que deve existir muitas controvérsias, né, doutor Marcelo, em relação a esse tema, porque o que vai poder configurar uma violência, né? Será que um procedimento utilizado pelo profissional naquela hora, porque havia a necessidade, até sob risco da saúde da mulher ou do bebê, pode, sem o consentimento dela, mas ali está no momento exato que precisa tomar a decisão, e ali o profissional se configura uma violência? Muitas vezes a gente fala também não só da violência física, da forma como ela foi conduzida, mas às vezes palavras, coisas ditas no momento do parto, coisas que nós mulheres temos que ouvir, e aí não é só o médico, muitas vezes fica muito na figura do profissional, mas às vezes ali a equipe de assistência, né, e desde o momento que acolhe essa mulher, pode ser também. Então, controvérsias em relação ao tema, por favor, nos apresente. Olha, o que é que a gente pode falar? Primeiro, a evolução da medicina modificou muitas coisas em relação aos procedimentos. Eu, essas alturas, esse ano eu faço 35 anos de formado como médico. Parabéns. E as coisas mudaram e mudaram muito da nossa época. Eu vou citar apenas um exemplo, mas vão ter vários exemplos nesses momentos, que, por exemplo, era a utilização, a presença de acompanhante na sala do parto. Há 35 anos atrás, nesse caso 40, que eu ainda era estudante,
não era algo permitido, não era algo que se aceitasse de forma pacífica. Existia uma razão. Não era apenas para não permitir que o esposo ou o companheiro ou qualquer pessoa da família quisesse estar presente na sala de parto. Se acreditava, como alguns ainda acreditam hoje, que a presença de uma pessoa não treinada na arte médica, não treinada na saúde, poderia atrapalhar. E esse é um momento de risco. Na hora que nós estamos no parto, nós estamos com um procedimento na mão, decisões vão precisar ser adotadas naquele momento, e, por exemplo, algo que eu já presenciei, uma acompanhante no momento do parto e na hora do nascimento, com qualquer complicação que a gente tenha que administrar, e o acompanhante desmaia. E aí, nesse momento, a equipe começa a ficar em parte dividida. Você cuida do parto ou cuida da pessoa que acabou de desmaiar? E pior, no caso que eu assisti, inclusive, a pessoa desmaiou e bateu a cabeça. Nossa. Na hora da queda. Então, repare que você tem situações e situações. Acontece de um lado e acontece do outro. Mas a medicina evoluiu, sim, claro que evoluiu, e hoje já há um consenso de que o acompanhante deve ser permitida a presença dele. Mas ainda com alguma restrição, porque você, por exemplo, não deve permitir um acompanhante menor de idade. Precisa se alertar o acompanhante de que há instrumentos, por exemplo, na mesa de cirurgia, que ele não pode tocar, que ele não pode pegar. Ele deve evitar ficar conversando com a equipe. Então, há uma série de riscos. Eu diria, Patrícia, que 99% dos problemas que nós temos na área médica, que termina envolvendo a área do direito, é falta de comunicação. Verdade. Tudo isso que eu estou narrando aqui, se você tem um bom preparo, se você tem uma gestação normal, com uma boa conversa com seu médico, todas essas dúvidas podem ser dirimidas no momento desse bate-papo, nesses momentos iniciais. Se ele permite ou não o acompanhante, qual a característica do acompanhante, uma conversa com o acompanhante dizendo o que é que vai acontecer no parto, que ele, se ele, por exemplo, tem dificuldade de assistir um sangramento, uma situação que muitas vezes é normal, ele deve ficar mais na cabeceira, junto com a parturiente, junto com a mãe, não precisa ficar olhando o ato propriamente dito, ele precisa usar máscara, ele não pode tocar nas... Ou seja, tudo isso é uma regra. Mas eu insisto num tema muito curioso. Eu vou passar aqui por vários assuntos que são caracterizados hoje como violência obstétrica e que modificaram-se nesses 35 anos. Eu me lembro de um caso meu, muito fugindo ainda da obstetrícia nesse caso, onde eu, com 4 anos ou 5 anos de idade, precisei usar botas durante 2 anos. Eu pessoalmente. Uhum. E usei, eu tinha um pé, se chama hoje pé plano, mas era um pé chato. A maioria das pessoas conhece dessa forma. Ele não tinha cava do pé. E nesse momento, quando eu casei, e eu reuni minhas coisas para morar na outra casa, eu encontrei as radiografias da época, minhas. E, uma vez formado em medicina, eu resolvi interpretar, analisar essas radiografias e identifiquei que não tinha indicação de uso de bota. Meu Deus. Aquilo era muito desagradável, usar aquela coisa dura. Você usava até dormindo, precisava usar dormindo. Nossa. Eu procurei um tio meu, que era ortopedista, já falecido hoje, e mostrei as radiografias a ele. E ele foi quem me tratou à época. Ele disse, vem cá, você indicaria a radiografia, a utilização de botas nesse caso? E ele me disse, não, Marcelo, não indicaria. Eu disse, mas por que você indicou para mim? Eu que usei durante 2 anos. Ele fez, à época, a indicação era essa. E a medicina evoluiu e hoje não tem mais necessidade de utilização. Por que eu estou contando esse caso? Porque você termina abrindo para as situações de hoje, no caso do tema, que é a violência obstétrica. Então, por exemplo, hoje você discute a utilização de ocitocina. A ocitocina é um indutor do parto, é um acelerador do parto. A utilização de ocitocina 35 anos, 40 anos atrás, relativamente padrão. E hoje já não se utiliza mais como se utilizava antes. E existiam
indicações na época que com a demora do parto poderia levar a sofrimento fetal e, portanto, você terminava induzindo. Mas você consegue resolver essa dificuldade conversando com a parturiente, explicando quando é que você precisa fazer uso clínico, médico, indicação médica da ocitocina. Por exemplo, você muda hoje posição do parto, que também você tem que levar em consideração a posição que a mulher deseja, que ela se sente mais confortável na hora do parto. E hoje você precisa conversar com ela, porque ela pode querer adotar alguma posição que leva a uma dificuldade da equipe cirúrgica, a equipe que vai realizar o parto. Então você precisa encontrar um meio termo. Não é simplesmente impor uma posição da equipe médica, da equipe de saúde, e sim discutir com ela quais são as vantagens e as desvantagens na posição do parto. Então, outro assunto que a gente fazia muito, que era a episiotomia, ou seja, você fazer um pequeno corte do lado da vagina para evitar que muitas vezes a vagina não tem espaço para a passagem do feto. E às vezes você precisa ampliar um pouco esse espaço, evitando, por exemplo, que haja um rasgo natural. E quando esse rasgo natural existe, algumas vezes, e eu já vi isso acontecer, esse rasgo termina, como é muito próximo da região anal, ele termina levando ao rasgo até o ânus. E isso gera uma complicação relativamente séria porque você entrou em área contaminada, então existe uma série de outras funções. Como é que se resolve isso? Imagina a recuperação dessa mulher que vai estar com todas as questões com o bebezinho para resolver, ainda tem que lidar com isso. Enfim, vamos seguir, porque... Olhe como a coisa vai mudando de décadas para agora e nada impede que continuem mudando. E, eventualmente, a gente até retroaja para uma condição de antes, quando a medicina comprova de que você, realmente, essa mudança de posição trouxe complicações que levaram a risco e que hoje precisam ser revistas. Outra questão, por exemplo, como manobras, né, que eram muito comuns, a gente via, né, aquela pressão, por exemplo, sobre a barriga da mulher para empurrar que o bebê fosse nascer, retirada do bebê a fórceps. Uma questão, por exemplo, da higiene íntima da mulher, antigamente se ouvia falar nisso, né, precisava fazer a retirada dos pelos pubianos, a mulher ficava também submetida a esse tipo de situação. Hoje isso ainda faz parte do protocolo ou também já mudamos nesse aspecto? Mudamos. Essa manobra que você acabou de falar, de empurrar a barriga, chama manobra de Christeller, e essa manobra nada mais significa do que você tentar, através de uma pressão na parte de cima da barriga, ver se ajuda, se empurra o bebê a sair. Houve avaliações, estudos com relação a essa manobra, e se demonstrou que ela é mais prejudicial do que auxiliar, onde você termina empurrando, às vezes, com uma força um pouco maior do que eu deveria, e você termina levando a um sofrimento do bebê, ou tentando fazer uma passagem no canal de parto que talvez ele não tivesse ainda no momento certo de realizar. Então, hoje é uma manobra que já foi abandonada, e insisto, há 40 anos atrás, era uma manobra que eu diria que quase uma manobra padrão, onde quase todo mundo terminava realizando isso. Provavelmente no meu parto, minha mãe deve ter acontecido isso com ela. Não. E nada aconteceu e foi tudo bem. Mas hoje já mudou. Você falou bem o que se chama de tricotomia, que é a raspagem dos pelos. Então, se considerava que isso antigamente era uma questão de higiene, era melhor você não ter os pelos, porque melhorava a questão da higiene. Os estudos avançaram e se demonstrou hoje que você raspar esses pelos um dia, 2 dias antes do procedimento, termina levando a uma exposição e uma abertura dos poros. E por aí podem entrar bactérias. Então, talvez essa raspagem possa até ser feita, mas uma semana, 2, 3 semanas antes, de forma que você tenha a possibilidade da recuperação, da abertura desses poros e você diminua o risco. Isso tudo são estudos que, com o tempo, a gente consegue encontrar a melhor forma de se executar isso. E volto a insistir, nada impede que estudos novos terminem acontecendo e a gente adote uma terceira via ou volte à primeira. Tudo uma questão de avaliação. A medicina não é matemática, né? Vai mudando, a gente vai estudando, vai aprimorando também os protocolos, atualizando. Então, o que
fez efeito, o que era, você colocou muito bem, a sua própria história de vida revelou isso, o que fazia sentido há décadas, na época das nossas avós, mães, hoje mais não. E a mulher realmente não precisa estar se submetendo a esse tipo de situação. Agora, uma coisa que as mulheres reclamam muito é a questão dos toques. Às vezes a mulher fica ali vulnerável, vem um, toca, outro vai, toca, faz o toque, e aquela mulher fica ali na dúvida, será que precisa mesmo todas essas pessoas estarem me tocando sem um esclarecimento prévio daquela necessidade e sem o consentimento daquela mulher? O toque, no caso da obstetrícia, ela tenta identificar a dilatação do útero, qual o tamanho, porque através da dilatação é que você vai saber qual é o momento certo do nascimento. Então, por isso que muitas vezes o toque ele tem que ser repetido várias vezes para ir acompanhando a evolução da dilatação. Mas, efetivamente, você ter vários médicos ou enfermeiras ou profissionais de saúde fazendo toque repetido de pessoas diferentes, é evidente que isso pode se tornar constrangedor para a mulher. Tudo que nós estamos discutindo aqui, que pode evoluir e continuar do jeito que está, eu diria que tem uma que não vai mudar. É a conversa. O esclarecimento do fato. Vai precisar fazer muitos toques? E o que é que me custa conversar e explicar? Olha como eu estou dando uma série de explicações aqui, e pessoas que tinham alguns conceitos, à medida que eu vou explicando, elas vão modificando esse conceito. Ele vai entendendo por que aquilo existe e por que você precisa conversar entre a equipe de saúde, médico e a paciente, a parturiente. Identificado esses pontos, as dúvidas retiradas, provavelmente esse procedimento vai acontecer sem nenhuma dificuldade. Acertou o acompanhante, fez ou não fez tricotomia, vai fazer manobra, não vai fazer, posição, tudo isso vai ficar devidamente esclarecido com a concordância dela, e se não houver concordância, ela deve expressar isso. É evidente que antes do procedimento, vou contar um segundo caso aqui, como o paciente precisa ter essa conversa com detalhes. Eu realizo ortopedia e, nesse momento, eu fui operar uma paciente, uma senhora bastante idosa, de mais de 80 anos, com uma fratura de colo de fêmur para fazer uma prótese. E, na hora da cirurgia, eu percebi que ela levou um papel na mão, um pedaço de papel. E na hora que eu ia começar, depois de anestesiada, ela disse: doutor, eu queria lhe dar esse papel, eu queria que o senhor lesse. Quando eu li, eu identifiquei que ela era uma paciente testemunha de Jeová. E ela se recusava a fazer qualquer tipo de transfusão de sangue. E a cirurgia que ela precisava fazer, existia sim um risco relativamente alto da necessidade de transfusão. Ora, não é naquele momento anestesiado que nós vamos discutir esse assunto. Esse assunto teria que ter sido tratado antes, ainda na fase de internamento, porque eu teria orientado ela: olha, quando eu preciso usar sangue, a minha indicação é de utilização. Entendo e respeito a sua decisão de não querer tomar sangue, mas eu preferia que a senhora, nesse caso, fizesse a cirurgia com um outro colega que aceite não aplicar sangue. Há necessidade de encontrar um consenso entre a indicação médica, a crença médica, por que não dizer, e a crença do paciente. Nenhum problema nisso. O respeito tem que existir, mas ele tem que ser feito de forma bilateral. Os dois lados têm que concordar. Quando um não concorda, tirando as situações de emergência, que aí não tem jeito, aí eu acho que há necessidade de se procurar uma outra equipe que atenda às suas necessidades. É isso, pois é. Então, tudo isso, inclusive, que está sendo colocado aqui, toda essa decisão da mulher em relação ao seu parto pode estar sim por escrito. Há um documento que a mulher pode fazer, não tem se tem força jurídica, mas vai ali a decisão dela, o que ela quer, se vai ser ou não acompanhada, a forma, a posição, o procedimento. Ela pode escrever isso através do documento no seu processo de pré-natal e apresentar isso à equipe médica. A questão dessa conversa, muitas vezes, fica ali muito no superficial, né? De onde vai ser, o que vai acontecer no parto, mas outras questões mais de detalhes, realmente, você vai querer, pessoas que querem fotografar, querem filmar o parto, enfim,
tudo isso, todo esse detalhe, gente, precisa ser colocado antes. Mas são tantas questões, né, que envolvem a maternidade, o parto, questões de saúde, segurança, o local onde vai fazer, plano de saúde, questões administrativas, que muitas vezes esse detalhe pode passar e naquela hora ali, isso pode ser realmente algo diferenciado. Tem a pergunta aqui da ouvinte Ana, que fez pelo WhatsApp, e também quero agradecer ao Francisco, que parabenizando pela entrevista e pelos esclarecimentos, ele está participando pelo YouTube. E a Ana, ela diz o seguinte, se a questão da anestesia no parto normal, se a mulher pode pedir para ser anestesiada mesmo no parto normal, para aliviar a dor. Ela disse que já aconteceu isso, solicitou e foi negado. Hoje não há possibilidade de se negar. É um direito da mulher de que ela possa ter o parto dela sem dor, de forma que ela não tenha que ter nenhum desconforto. Não há sentido também, apesar de eu estar usando os exemplos de antigamente, de se voltar à Idade Média para se ter um parto com muita dor. Não tem sentido isso. Hoje existem procedimentos seguros de anestesia que podem e devem ser aplicados sempre em consenso. Quando você me falou a respeito desse termo, existe um termo que a equipe médica hoje é quase obrigatório que se faça num procedimento cirúrgico, que é o chamado termo livre esclarecido. Ou seja, ele é livre porque a pessoa tem o direito de dizer que concorda ou não concorda, e esclarecido porque os termos foram devidamente conversados e consensados. Então, o ideal é que a paciente, uma vez que tenha tido essa conversa e chegado a um consenso com a equipe, coloque a termo, coloque escrito nesse próprio termo livre esclarecido esses detalhes. Se ela quer anestesia, se ela não deseja, quando que vai ser aplicado, de que forma, qual a posição que ela vai adotar, se vai fazer tricotomia, enfim, todas essas regras. Não se preocupe, porque o médico, como ele faz esse procedimento com frequência, ele sabe quais são as etapas e pode, inclusive, inserir isso no termo conforme foi consensado e até utilizando um linguajar mais simples, evitando até esse linguajar mais técnico, como eu chamei aqui, a manobra de Christeller, onde significa empurrar a barriga. Ele pode evitar esse termo e escrever de forma mais simples, para que a pessoa possa assinar sabendo exatamente o que está assinado. O retorno aqui, Marquinhos, Thiago, agora sim? Perfeito. Beleza. Então, voltamos aqui com ele. Doutor Marcelo, é o seguinte, não só com relação à questão do parto em si, mas o direito também dessa gestante, dessa mãe, dessa nova mãe, em relação ao seu filho. A dificuldade, muitas vezes, que algumas têm do aleitamento materno na primeira hora, muitas vezes impedir o contato, né, da mãe com o bebê, logo no nascimento, claro, salvo aquelas situações em que o bebê nasce com alguma situação clínica necessária, mas muitas vezes a mãe teve um filho e ela não teve aquele contato, é tirado logo aquele contato dela, ela quer amamentar logo nas primeiras horas, muitas vezes tem essa dificuldade, isso tudo faz parte também, podemos considerar elementos da violência obstétrica, da dita violência obstétrica. É verdade, eu me lembro, eu tenho 2 filhos, um de 32 e um de 30 anos, e nesse momento em que eles nasceram, era um protocolo médico, onde logo após o nascimento, ele era mostrado à mãe. À época não tinha acompanhante, mas eu acompanhei, mas aí por causa da minha condição médica, então por isso que me foi permitido estar na sala à época. E logo depois ele era retirado e ficava num berçário em observação. Lembra que tinha aquele berçário com aquele vidro? E a família ficava se revezando, olhando aquele vidro, quem é quem, aquele é bonito, aquele não é, aquele ali está assim, aquele está assado, e ficavam fazendo muita especulação com aquilo. Mas à época você não fazia, você não permitia que a criança recém-nascida, acabado de nascer, ficasse em companhia da mãe. Esperava-se algumas horas e depois ele era levado, sim, para o quarto da mãe, para permiti-la que ela descansasse, que ela tivesse uma recuperação. E hoje mudou esse procedimento. Hoje, logo após o nascimento, ele é colocado, até inclusive o que a gente chama de contato pele a pele, ele é encostado na mãe, no rosto da mãe, no peito da mãe, até para que ela comece a ter esse contato e ele também se sinta um pouco mais confortável. Eu gosto de avisar as pessoas o seguinte, imagine, você estava durante 9 meses num ambiente líquido,
num ambiente quente, num relativo escuro, e de um segundo para o outro, você sai numa sala cirúrgica gelada, com uma série de focos apontados para você e no meio do ar. Você ainda tem que expelir o resto de líquido que você tem nas suas vias aéreas para iniciar um processo de respiração que você não fazia antes, passou 9 meses sem fazer, e vai respirar pela primeira vez. Por isso, talvez, aquela necessidade do primeiro choro, para que você tenha o contato com o ar. Então, veja que é um ambiente de transição para a criança bastante abrupto. Nossa. Então, algumas condições hoje já se indica tentar fazer, tentar apagar o foco ou diminuir a intensidade do foco, não permitir que a sala fique tão fria para não dar esse choque térmico. Tem uma série de coisas hoje que se chama... Valeria uma outra entrevista, né? Só para esse cuidado nessa chegada, né? Tudo bem que vai ser desafiador esse mundo, daí para frente, depois do nascimento, mas não precisa ser naquela hora. Nós ficaríamos aqui conversando horas, a gente já agradece aí a sua disponibilidade, e nesse minutinho final aqui das suas considerações finais, eu estou, por favor, dizer para aquela mulher que por acaso tenha sofrido algum tipo de violência obstétrica, a quem ela pode recorrer, o que ela pode fazer, claro que não no momento ali talvez do parto, mas depois se ela pode ir buscar a justiça para atender e que ela possa levar isso à frente. Sempre esperando que isso não aconteça, porque uma boa conversa evitaria essa situação, mas ela pode fazer uma denúncia ao Conselho de Ética da própria unidade, ela pode fazer uma denúncia à Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde, ela pode fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina ou ao Conselho Regional de Enfermagem, se for o caso de uma parteira, se for o caso de uma enfermeira. E, em última análise, ela pode levar o assunto até diretamente ao judiciário, através de um advogado. Mas eu gosto de insistir em não valorizar a denúncia pela denúncia. Há casos em que talvez seja necessário, mas sempre uma boa conversa, e você tem vários meses que você vai ter contato, se possível, com esse médico. Até admito que há casos em que você não consegue, tá? Você termina indo fazer o parto numa emergência, com um plantonista, ou às vezes você não tem condições econômicas de contratar um profissional para fazer o acompanhamento e vai fazendo com vários. Então, nessas hipóteses, eu diria que tente fazer uma boa conversa, mesmo que seja naquela hora, tentando estabelecer alguns parâmetros mais simples, algumas coisas mais básicas, daquilo que você acredita com aquilo que o profissional de saúde também acredita. Fazendo isso, posso lhe afirmar, minha cara Patrícia, sem sombra de dúvida, você raramente vai ter situações de estresse. E agradeço, um grande abraço a você, um grande abraço a toda a equipe Excelsior e a todos aqueles que estão nos ouvindo. A gente aqui agradece, foi uma ótima conversa, falamos aqui sobre o direito e saúde da mulher, sobre a violência obstétrica. O doutor Marcelo Brito, que é médico e advogado, esteve hoje com a gente aqui no Estonia.